Então, nós já tínhamos visto até o ponto em que a capoeira começa a ser gerada no Brasil dentro das senzalas, tá? E como a capoeira era justamente o instrumento que possibilitaria que o escravo vencesse na luta pela sua liberdade contra o capitão do mato e conseguisse fugir para os quilombos, tá? Não existiu apenas o quilombo dos Palmares, tá? Em primeiro lugar, existiam centenas de quilombos espalhados pelo Brasil, alguns dos quais, alguns poucos, estão mais ou menos preservados até hoje. Ainda existem comunidades quilombosas, poucas. Nos quilombos, aqueles africanos todos que haviam sido trazidos, a bordo dos navios negreiros e tinham trabalhado nas plantações, tudo, conseguiam fugir, eles se agrupavam em comunidades chamadas quilombos, aonde eles procuravam viver de acordo com os seus costumes, tá? De acordo com os seus costumes, ou seja, o que eles plantavam, o que eles colhiam, as regras sociais, tudo do jeito como eles queriam, uma comunidade de africanos no solo brasileiro. Logicamente que já não era igual da África, porque como eu falei, lá na África, cada povo vivia isolado. Então você pegava Yorubá, Nagô, Queto, Jeje, Angola, Cambinda, Fon, Daomé, por aí vai. Cada povo tinha, como eu já falei, costumes, idiomas, culturas diferentes. Já que no Brasil, nos quilombos, estava tudo junto também. Então já era uma outra coisa, que depois aqui no Brasil ia dar origem a também não só a capoeira, mas a várias coisas culturais, na parte culinária, na parte musical, o samba, os ritmos africanos aqui no Brasil e as religiões afro-brasileiras também, todas elas, tá? Ok, então nos quilombos a capoeira continuou a ser desenvolvida. Por quê? Não tinha capitão do mato, mas tinha as tropas imperiais, o exército do Império Português, que os fazendeiros requisitavam, para tentar recuperar seus escravos, que, como eu falei, valiam muito dinheiro. Então, os exércitos cercavam lá para tentar recapturar os escravos e devolver para os seus donos. Importante ressaltar que, falando só nesse momento sobre o Quilombo dos Palmares, ele durou durante mais de 90 anos contra as tropas imperiais. Ele conseguiu se sustentar ali sem armas, praticamente sem nenhuma arma de fogo. Tinha uma ou outra que eles roubavam aqui e acolá, quando lutavam com alguém, conseguia pegar, mas em geral, um outro facão, um pedaço de pau e capoeira, e conseguiam ganhar de tropas imperiais. Então veja que a capoeira era realmente uma arma poderosa de liberdade, tá? Uma coisa importante aqui, como a gente já falou, a capoeira não nasceu pronta e nem está pronta. A capoeira é viva, ela vai agregando coisas novas. Aqui na fase dos quilombos começou uma aproximação que vai continuar ao longo dos séculos, até o século XIX, com os indígenas, que às vezes estava até próximo de uma aldeia indígena, um quilombo, então eles trocavam alimentos, artefatos, na maioria das vezes tinha uma convivência harmônica. E os índios, principalmente os índios guaranis, com os quais eu tive e tenho contato direto,
tem uma dança guerreira que hoje em dia é chamada de Shondaro. E eu particularmente já assisti, já participei, e tem vários e vários elementos de capoeira, principalmente na forma de se movimentar, na ginga, que é muito semelhante a alguns golpes também que vem do Shondaro indígena. Esta influência aqui é pouco mencionada, é pouco falado isso. Só que eu vi pessoalmente os indígenas dançando o Shondaro, que é uma dança guerreira. Ela serve para preparar os jovens guerreiros, né? E ela é muito semelhante, tem várias semelhanças com a capoeira. Então eu fiz questão de mencionar o Shondaro, e na fase dos quilombos é onde começa a intensificar essa influência. Tinha muitos indígenas que optavam por morar nos quilombos, como também alguns brancos que não gostavam, né, de como era a vida nas cidades do Império Português, e optavam por morar nos quilombos. Zumbi dos Palmares, isso é histórico, não estou inventando da minha cabeça. Ele tinha uma regra: se a pessoa fosse espontaneamente para o quilombo, por exemplo, faz de conta que ele era escravo, aí ele foge da escravidão e chega no quilombo porque ele quis chegar lá, então ele seria considerado homem livre. Por outro lado, se os quilombolas tivessem um confronto lá com uma fazenda, alguma coisa, e ele fosse capturado como escravo, ele continuaria como escravo no quilombo, tá? Tem vários e vários livros de história que falam sobre isso.